fazer a aula 8 de hoje. E hoje a gente vai falar sobre... A gente está falando sobre a atenuação, né? Absorção. Agora a gente vai falar sobre outro efeito importante, né? Que é o efeito da dispersão. Né? Dispersão que é simplesmente devido ao fato da inserção de um meio, dependendo da frequência. Né? Então, quais são as consequências disso? É isso que a gente vai ver. E, nesse contexto, a gente vai poder definir o que seja a velocidade de fase, né? Conceituar e entender bem, certo? Velocidade de grupo, né? São conceitos importantes na teoria eletromagnética, né? Nas telecomunicações. São esses parâmetros que precisam ser bem caracterizados para você determinar limitações de transmissão de informação, né? Em sistemas, certo? Então, veja bem, se você considerar aí... deixa eu pegar meu óculos aqui. Só uma coisa rápida aqui, peraí. Só um minutinho. Está aumentando aqui. Então, veja bem, se você considerar uma onda plana eletromagnética um harmônico, né, uma frequência, determinada frequência, uma componente de frequência de um sinal, tá certo? Nós sabemos que o número de onda, né, no vácuo, né, nós temos uma relação simples, né? O vácuo não tem dissipação, ele fosse igual a 1, né? E o número de onda é relacionado diretamente à frequência, né, por essa relação simples linear, né? Uma relação linear entre o número de onda e frequência... Deixa eu tirar esse zero aí. Esse zero aqui não tem necessidade, não. O número de onda... Aqui. No vácuo, né, ele tem essa relação simples com a frequência. Né? Uma relação linear. Se você olhar K com a função de ômega, né, a função linear... E a gente chama isso, essa relação entre K e ômega, a relação de dispersão no meio, certo? Então, quando você tem a relação linear, ou seja, um vácuo, né, que não tem dipolo, não tem nada, né? Se você fizer um gráfico dessa relação, você tem uma relação puramente linear, né? Ou seja, isso quer dizer que o meio responde igualmente a todas as frequências, certo? Da mesma forma. E essa relação é constante, K sobre ômega, 1 sobre C. E se você calcular essa declividade, a tangente desse ângulo, né, o inverso da tangente, dá a velocidade de propagação no meio, que é constante a velocidade da luz. Certo? Então, o meio linear, cada componente de frequência do sinal, de um sinal que você enviar para esse meio, parecido com o vácuo, todas as componentes vão viajar com uma velocidade constante. Né? Então, se você joga um sinal que ele tem várias frequências na entrada, quando sair, depois de um certo comprimento de propagação, certo? Todo mundo viajando na mesma velocidade, então todo mundo está com uma fase relativa mantida, certo? Então não houve distorção. Né? Então, meio que não distorce é aquele que é a relação de dispersão, quer dizer, a relação entre K e ômega, né? É uma relação linear. Certo? Né? Essa é a conceito. Certo? Bom, o que acontece no meio material? Né? Se você tem um meio material, certo? Vamos dizer que esse meio... Vamos esquecer agora a questão de perda, ele está analisando um outro mecanismo agora. Perdas foi um tipo de contexto, causa absorção, né, causa diminuição da amplitude. Vamos falar agora sobre a parte real da inserção, ou seja, vamos desprezar as perdas. Né? Então, se o meio material é caracterizado por uma inserção N de ômega, né? Então você vê que a relação K vai ser N, né? Ômega sobre C, né, agora, certo? Porque a velocidade passa a ser C sobre N no meio, né?
Como N é uma função de ômega, então a função K de ômega é essa função aqui, certo? Uma função não linear de ômega em princípio, certo? Né? Então quer dizer que a minha velocidade, tá certo? É como se a sua velocidade efetiva, digamos, né, para cada frequência. A gente vai ver que velocidade é essa, a gente vai conceituar isso ainda, mas como se a velocidade em cada frequência fosse C sobre N de ômega, né? Variável, certo? Então se você tem um sinal com vários componentes de frequência, quando você joga e injeta isso no meio, com essa relação de expressão, na saída, né, as componentes chegaram em tempos diferentes, você recompõe a relação relativa de fase, mudou, você distorceu o sinal. Então é isso que a gente quer entender, certo? Então a gente vai ver que a gente precisa definir dois parâmetros. Né? Um é a velocidade com que cada harmônico viaja. Né? Um harmônico é algo que é uma senoide que não tem começo nem fim, certo? Ela existe para sempre, né? Tem uma idealização. Mas, então quer dizer isso, a velocidade de fase está associada à velocidade da frente de onda de um harmônico, certo? Em que situação o plano de fase constante se move, né? Então é essa velocidade que diz qual é a velocidade de fase. E a questão é quando você tem um grupo de harmônicos, certo? Formando um sinal real, né? Qual é a velocidade que caracteriza esse grupo, certo? Então é isso que a gente vai chamar de velocidade de grupo. Para a gente entender isso bem, precisa fazer uma análise, tá certo? Usando os transformadores de Fourier, né? Eu vou fazer isso, né? Vamos considerar, por exemplo, uma função real. Vamos rever alguns conceitos rapidamente de espectro de funções, né? Então, a gente está falando de funções reais, né? No domínio do tempo. A função ela é um número real, certo? Varia com o tempo e com as coordenadas, mas é real. Então, a gente precisa ver aqui quais são as características de uma função que tem essa característica real, né? Real, certo? Suponha que você tem... O que se faz tipicamente? Você quer mandar um sinal através de um meio de transmissão eletromagnética, certo? O sinal F de T. O que você faz é modular esse sinal com uma portadora, certo? Uma frequência ômega C, digamos, né? Então, digamos que você modula com o sinal cosseno de ômega CT. Isso para permitir que o sinal passe pelo meio de interesse. Por exemplo, se você quer mandar um sinal por uma fibra ótica, você tem que modular, certo? Aqui, você tem que modular o pulso, a onda eletromagnética, né? Com um pulso, certo? Ou modular a frequência da onda, de alguma forma, né? Mas tem que passar por um meio, tipo fibra ótica, certo? Se você quer passar por linha de onda, então você tem que modular com a frequência que passa por linha de onda, né? Micro-ondas, certo? Então, você modula isso aí. Como é que se faz isso? Geralmente você adiciona os dois sinais, né? Certo? Bota aqui F, bota a portadora, certo? Da frequência ômega C. Então você soma dois sinais, né? E aqui você bota um detetor de quadrático, né? O sinal que ele produz é proporcional ao quadrado, né? Vou chamar isso aqui A e B, certo? Uma B ao quadrado, né? Certo? E aí você produz, um dos termos desse detetor vai ser o produto, né, dessas duas funções. Né? Vai ter um termo AB que vai dar A ao quadrado, B ao quadrado, e vai ter um termo que é AB. Né? Você produz aí dessa forma. Certo? Então, ou seja, então, suponha que você tem um sinal modulado, então você tem um meio, né, você quer transmitir por um meio, certo? Aqui é Z igual a zero, né? Você quer transmitir esse sinal até Z igual a L, você modula e transmite. Então, seu sinal na entrada, né? Chamar de S minúsculo mesmo, né? S de Z igual a zero. É um sinal modulado, né? Ou seja, o produto de F de T cosseno ômega T. Né? Isso aí, ou seja, por exemplo, F de T pode ser uma sequência de pulsos, né? Um de zeros, etc. Né? Então, o aspecto desse... Como é que está meu... Deixa eu ver aqui, não sei, deixa eu ver. Não tá, não. Só que bem rápido aqui.